Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo e o assunto que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre unidade do corpo de Cristo. Antes que eu leia o texto, eu quero estar contando para vocês o que aconteceu comigo. Uma manhã dessa, eu não sei se eu estava exatamente em um sono e sonhei, ou se foi algo mesmo que eu senti. Porque já era dia claro, eu já havia acordado e dormi novamente. E eu sou uma pessoa que eu sonho muito durante a noite, eu sonho já depois que amanheceu o dia que eu acordei, se eu dormir novamente eu sonho. Eu não tenho o hábito de dormir durante o dia, mas se acontecer de eu dormir durante o dia, eu sonho também. Então eu não sei qual a explicação disso, se esses sonhos têm significados, mas esse sonho em específico, ele me despertou para esse tema de unidade que eu quero falar aqui com vocês. Nesse sonho, eu me encontrava em um lugar, não sei se é um sítio, se é uma chácara, onde estavam reunidos a minha família, os meus irmãos com os filhos, com os netos, estavam ali e tinha muitas pessoas. Minha família é muito grande, tem muitas crianças, tinha muita algazarra de criança, um ambiente assim bem descontraído. E um dos meus irmãos, ele falava sobre unidade. Ele não estava falando ali de unidade de nós como irmãos, não. Ele estava falando da unidade do corpo de Cristo. Foi bem claro essa unidade que ele estava falando. E ali por perto tinha um grupo de pessoas que não estavam conosco, que eles estavam louvando a Deus. Tinha violão e as pessoas estavam cantando. E era um louvor, eu não me identifiquei, não lembro, talvez eu possa até lembrar, não identifiquei depois que eu acordei, mas era algo tão tremendo, era algo tão cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo, que me levou assim para um lugar diferente. E eu acordei. E quando eu acordei, veio à minha mente unidade do corpo de Cristo. E eu fui meditar nesse texto, Romanos 12, do versículo 4, a parte A do versículo 6, onde Paulo diz o seguinte para a igreja, para aqueles irmãos que estavam ali em Roma: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então, Paulo aqui, ele usa o corpo humano para dar referência, para dar um exemplo do corpo de Cristo. Nós observamos que no nosso corpo nós temos diversos membros e nós temos diversos órgãos e eles têm, cada um deles, uma função diferente e nenhum faz a função do outro. E um corpo saudável, um corpo perfeito, todos os membros funcionam e todos os membros cooperam para a funcionalidade dos outros. Se tem um corpo doente, se tem um corpo deficiente, como algum outro membro que não está funcionando, a gente vê claramente, nitidamente, a deficiência desse corpo. Não quer dizer que ele não funcione. Ele funciona, mas ele funciona com deficiência, ele funciona com dificuldade, tem que fazer adaptações. Então, assim também é o corpo de Cristo. E por que eu sonhei com família? Porque tem até um vídeo aqui que eu falo do propósito eterno de Deus, que é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, que Jesus é o primogênito. E fala de família porque fala de unidade. Porque a família, a característica de família, por mais que tem muitas famílias com disfuncionalidade, que não têm unidade, que não funcionem bem, mas a essência da família é unidade. Quando alguém constrói uma família, quando casam, eles
pretendem ter filhos e eles pensam que para que os filhos sejam unidos como irmãos, unidos com os pais. Então a família é por causa de unidade. Então por que esse sonho eu sonhei com família? É porque o Senhor queria falar comigo a respeito da unidade do corpo de Cristo, com embasamento na unidade da família. E a igreja de Cristo, uma igreja local, um corpo de Cristo local, ele tem que ter todos os membros funcionando. Uma igreja saudável, os membros todos têm que funcionar. E aqui Paulo fala, no versículo 6, que temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então, cada um de nós que pertencemos à igreja local, ao corpo de Cristo, nós temos funções. Imagine vocês que um braço fala assim, eu não vou fazer nada, eu vou deixar só para o outro fazer. Hoje eu vou ficar tranquilo. Uma perna fala, hoje também eu não vou andar, eu vou deixar que a outra aí sai pulando. Então eu estou falando aqui de membros que têm a mesma função, mas que eles dependem um do outro para a funcionalidade do corpo. E assim também é o corpo de Cristo. Todos nós dependemos dos membros. Nós vamos ali, não é só para alimentar. A gente tem que saber que o corpo de Cristo ele não funciona só na hora dos encontros, que está todo mundo junto. Não, ele funciona 24 horas. Ele funciona se alguém está precisando de uma oração, se alguém está precisando de alguém que tem um dom de interpretação, se está precisando de alguém que leva uma profecia, se está precisando de alguém que tem um dom de cura, e assim por diante. Assim como eu preciso me alimentar, que eu preciso que as pessoas que fazem parte de um corpo local, que eles me gerem algo que eu vá alimentar, que vai me suprir, eu também tenho que doar. Eu também tenho que estar ali para servir. Então a gente tem que entender isso, que nós fazemos parte de um corpo e que todos os membros têm que funcionar. E a gente tem que entender qual que é o dom que o Senhor dá para nós. Nós temos que ter revelação do Espírito Santo, qual que é o nosso dom que nós vamos estar cooperando com o corpo, com a funcionalidade do corpo. Então, às vezes tem pessoas que falam assim que não tem necessidade de congregar, que não tem necessidade de fazer parte de um corpo local. Mas se a palavra de Deus está falando que somos um corpo, onde Cristo é o cabeça, então, de acordo com a palavra, a gente tem que fazer parte de um corpo local, a gente tem que estar ligado. Porque um membro fora do corpo, se eu decepar um dedo, uma mão, um braço, ele vai apodrecer, ele não vai ter vida. Ele precisa estar ligado no corpo para ele ter vida. E assim também é conosco, é com a nossa área espiritual. Nós temos que estar ligados no corpo para receber desse corpo e também para contribuir com esse corpo. Então, essa é a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Eu espero que essa palavra, que ela traga discernimento, que ela traga revelação ao coração de quem estiver assistindo e que você procure no Senhor saber qual é o seu dom, o que você tem para contribuir com o lugar que você está, o lugar que você está inserido. Qual é a sua função? Qual é o dom que foi lhe concedido pela graça do Senhor? E com isso você possa estar cooperando com esse corpo, com o desenvolvimento desse corpo, com a saúde espiritual desse corpo. Então, se você ficou até o final desse vídeo, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até o final. Não deixe de compartilhar com outras pessoas, para que possa abençoar a vida de outras pessoas também. E eu peço também para você curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal e ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.